Oi, gente. Assim como dito no vídeo anterior, esse vídeo é específico para mostrar para vocês situações que envolvem o cálculo de mínimo múltiplo comum entre dois números naturais ou mais, MMC. Eu espero muito que vocês consigam compreender a utilização desse assunto que é muito importante, a utilização da decomposição em fatores primos, e vocês precisam muito entender o significado de cada sigla que está sendo utilizada. Esses significados vão nos ajudar muito a olhar para o problema e conseguir descobrir: eu uso o MDC ou uso o MMC? Qual dos dois usar nesse momento? Então, se você tem dúvidas sobre como é que utiliza o MEDC para resolver problemas, tem que ir lá no vídeo anterior, tá bom? Então, vamos lá. Começar, como de costume, utilizando um probleminha para tentar resolver através desse tópico, através desse assunto. Bom, no restaurante da família Silva, há mesas quadradas cujos lados medem 50 centímetros cada um e mesas quadradas cujos lados medem 60 centímetros cada um. Para comemorar as bodas de ouro dos avós, os Silva terão de arrumar as mesas em duas fileiras com o mesmo comprimento. Qual é o menor comprimento que as fileiras de mesa deverão ter? Aqui a gente já tem um indício que é para usar o MDC, o MMC. Menor, então mínimo múltiplo comum. Menor, ele mesmo já diz o que a gente deve utilizar. A própria situação nos dá indícios que temos que usar um MMC. Não posso misturar mesas diferentes em uma mesma fileira, porque ficará difícil para as pessoas se sentarem. E agora? Assim como eu falei no vídeo anterior sobre MDC, quando a gente faz uma fatoração simultânea, a gente está decompondo no mesmo momento, porém elas estão sendo feitas, a decomposição está sendo feita separadamente. Por mais que eu utilize dois números em o mesmo momento, eu estou fazendo a decomposição separada. Eu não somei os valores, estou separando eles por uma vírgula, estou olhando individualmente se cada um é divisível pelo fator ou não, então é uma decomposição separada, tá? Só para deixar isso bem claro. Bom, então nesse restaurante há mesas quadradas, eu coloquei só o problema novamente aqui para a gente dar uma destacada na hora de determinar essa resolução. Partes importantes: as mesas medem 50 centímetros cada um, os lados da mesa 50 centímetros cada lado e outras 60 centímetros cada lado. Então, a ideia é organizar as mesas de modo que todo mundo fique confortável. Eu não posso colocar mesas que tenham comprimentos diferentes na mesma fileira. E a pergunta é: qual é o menor comprimento que as fileiras de mesas deverão ter? Então, eu poderia pensar assim: ela não fala a quantidade de mesas que tem nesse salão. Não fala no restaurante quantas mesas tem, só fala que há mesas. Se há mesas, eu posso imaginar uma quantidade qualquer de mesas que pode haver disponível nesse lugar. Claro que não existe uma quantidade infinita, mas eu posso tomar para mim esse conceito para começar a tentar resolver. Então vamos pensar assim: eu poderia determinar o conjunto de múltiplos de 50 e de 60 separadamente, como nós já aprendemos, ou eu poderia determinar direto qual é o menor múltiplo comum entre esses dois termos. Bom, vamos determinar o menor múltiplo comum usando a fatoração, a decomposição simultânea. Então vamos lá. Como de costume, colocamos os dois números separados por uma vírgula. Depois a gente vai acrescentar uma barrinha para separar esses dois valores dos fatores que eu estarei determinando. Olha aqui a barrinha. Vamos lá. Começo sempre pelo menor número primo, que é o número 2. Analiso. Nesse caso aqui, por mais que o 2 seja fator comum entre os dois termos, eu não preciso destacar. Para não perder o hábito, eu posso destacar, tá, gente? Mas no caso de MMC, mínimo múltiplo, só vou multiplicar. Já falei para vocês. Falou que é mínimo múltiplo, eu só vou multiplicar todos os fatores que eu vou encontrar aqui na decomposição. Então, 50 dividido por 2 é 25 e 60 dividido por 2 é 30. Posso dividir algum desses termos por 2? Sim. Não pode ser o 25, então repete. E 30 dividido por 2 é 15. Posso dividir algum desses termos por 2? Não. Posso dividir algum desses termos por 3? Posso. Então, vai ficar 25. E 15 dividido por 3 é 5.
Posso dividir algum desses termos por 3 novamente? Não posso. Então, eu vou para o próximo número primo, que é 5. Posso dividir algum desses dois termos por 5? Sim, os dois. Então, 25 dividido por 5 é 5 e 5 dividido por 5 é 1. Eu paro no momento que eu consigo encontrar quocientes iguais a 1. Então, continuo. 5 dividido por 5 é 1 e repete o 1 que a gente já havia determinado. Então, qual vai ser o MMC entre 50 e 60? Basta eu multiplicar todos os fatores encontrados. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, que é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 60 e 50 é 300. Então, o menor comprimento de filas que nesse restaurante poderá haver é 300. Pode ser que haja fileiras maiores, que consigamos uma combinação, pode sim, mas a gente quer saber qual é o menor comprimento que as fileiras deverão ter. Essa repetição vai continuar acontecendo. Por quê? Porque o conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. Então, quando a gente está falando sobre menor múltiplo natural, não faz sentido. Quando a gente está falando sobre múltiplos, não faz sentido eu perguntar qual é o maior múltiplo, sendo que o conjunto de múltiplos é infinito, tá? Só relembrando esse pequeno detalhe. Então, basicamente isso já resolveu o problema. Então, o que a gente fez? Só fez decompor os números, multiplicar os fatores e conseguimos resolver essa situação. Se, por exemplo, a questão perguntasse quantas mesas seriam utilizadas em cada fileira, aí teríamos que ir para uma nova etapa, que é fazer 300 dividido por 50, que daria 6, e 300 dividido por 60, que daria 5. Então, em uma fileira haveriam 5 mesas e na outra haveria 6 mesas. Mas essa outra etapa já é mais uma questão de conceito de operações com números naturais, de multiplicação, de divisão, de soma, depender. Então, o nosso objetivo é realmente utilizar essa etapa aqui do MMC e MDC e depois vocês vão utilizar o que vocês já sabem para resolver as novas etapas que surgirem no problema. Então, vamos ver mais alguns exemplos para fixar bem o que vocês acabaram de ver. Um relógio eletrônico soa o alarme a cada 40 minutos e o outro a cada 30 minutos. Se os dois soaram juntos às 7 horas, a que horas isso voltará a ocorrer? Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse problema, que é muito interessante, porque primeiro ele está falando sobre o tempo que cada um dos relógios, cada um dos alarmes toca. Então, quando eu for calcular o MMC entre esses dois valores, eu vou estar determinando o menor múltiplo comum entre 30 e 40. Eu vou estar determinando daqui a quantos minutos aquilo vai estar acontecendo ao mesmo tempo. E a pergunta aqui é, se eles soaram juntos às 7 horas, que horas isso voltará a ocorrer? Vamos começar sempre do mesmo jeito? Então, determinando o MMC entre 30 e 40. Vou lá separar os dois pela vírgula, coloco a barrinha, como sempre. Ó, começando pelo menor número primo, que é o número 2. Os dois são divisíveis por 2 nesse caso. Não preciso destacar por ser MMC, só vou multiplicar todos os fatores. 30 dividido por 2 é 15, 40 dividido por 2 é 20. Posso dividir um dos dois por 2 ainda? Sim, apenas o 20. Então, 20 dividido por 2 é 10. Posso dividir o 15 ou o 10 por 2? Sim, somente o 10. Então, repete o 15 e 10 dividido por 2 é 5. Posso dividir algum dos dois termos por 2 novamente? Não, nenhum dos dois é par. Então, vou para o próximo número primo, que é 3. Posso dividir algum desses dois números por 3? Sim, o 15. 15 dividido por 3 é 5. O 5 eu não posso fazer uma divisão exata, sendo que o divisor é 3. Então, eu repito o 5. Posso dividir esses dois números por 3 novamente? Não. Então, passa para o próximo número primo, que é 5. 5 dividido por 5 é 1. Cheguei no momento que eu paro a conta porque eu encontrei dois quocientes iguais a 1.
Como é que eu calculo o MMC agora? Multiplico, só multiplico todos os fatores encontrados. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Bom, esse 120 que eu acabei de encontrar, ele já é a resposta? Deixa eu voltar aqui. Prestem bem atenção, a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. A minha pergunta, as minhas informações foram dadas a respeito de minutos. Então, ele está falando de 40 minutos e aqui 30 minutos. O que esse resultado quer dizer? Esse resultado está me falando que daqui a... Vamos supor que eles tocaram juntos agora. Então, daqui a 120 minutos, eles tocaram juntos novamente. Ou posso colocar assim: o alarme toca ou soa, os alarmes soam ao mesmo tempo a cada 120 minutos. Essa é a primeira parte. Então, a cada 120 minutos isso acontece. Só que a pergunta é: eles tocaram às 7 horas, quando é que isso vai acontecer novamente? 120 minutos, a gente está aqui falando em horas. Então, vamos transformar isso aqui em hora também. 120 minutos é igual a 2 horas, né? Uma hora tem 60 minutos. Então, 120 minutos, 2 horas. Se tocou às 7 horas, então, isso, ou seja, os alarmes voltarão a soar juntos às 9 horas. 7 mais 2 é igual a 9. Então, a gente precisa estar sempre prestando bem atenção no que a questão está pedindo que você solucione, qual o problema que você precisa resolver, para que a gente não caia na besteira de resolver o problema pela metade. E aí a gente leva até para a vida normal. Nenhum problema deve ser resolvido pela metade. Então, deu um problema, eu preciso resolver essa situação, precisa observar se realmente tudo que foi solicitado, de fato, foi cumprido. Então, os dois relógios foram juntos novamente às 9 horas. Segundo exemplo, Júlia está fazendo um tratamento médico. Ela precisa tomar o remédio A de 4 em 4 horas e o remédio B de 6 em 6 horas. Se ela tomou os dois remédios às 8 horas, a que horas ela tomará os dois remédios novamente? Mesma coisa, situação bem parecida. Ela toma o remédio A de 4 em 4 horas e o remédio B de 6 em 6. Então, eu preciso primeiro determinar qual é o menor múltiplo comum, ou seja, qual é a próxima ocorrência vai acontecer, daqui a quanto tempo dela tomar os dois remédios juntos, é depois de quantos minutos. Bom, tiro o MMC, calcula o MMC de 4 e 6, o MMC de 4 e 6 é 12, ou seja, se ela tomou às 8 horas os dois remédios, então 8 mais 12, após 12 horas ela vai tomar novamente os dois remédios no mesmo horário. Então, como 8 mais 12 é 20, então ela vai tomar novamente os remédios juntos às 20 horas. Isso vai acabar acontecendo sempre. Se é de 12 em 12, daqui a 32 horas isso vai acontecer, depois daqui a 44 horas e assim por diante. Último exemplo, 3 corredores largaram juntos em uma prova cujo percurso é circular. Eles correm com velocidade constante. Bruno leva 3 minutos para completar cada volta. Henrique leva 4 minutos e Davi 6 minutos. Dada a largada, depois de quanto tempo os 3 passaram juntos pela primeira vez por esse local? Sempre observem que a gente está falando de MMC, ele fala daqui a quanto tempo, qual é o menor tempo que isso vai demorar de acontecer, são esses os indícios, tá? O que eu faço aqui? Determino o MMC entre 3, 4 e 6. O MMC de 3, 4 e 6 é 12. Então, depois de 12 minutos, considerando que eles deram a largada agora, depois de 12 minutos, eles passaram juntos pelo local da largada mais uma vez. Então, a cada 12 minutos, isso vai acontecer durante a prova, enquanto a prova perdurar. Aqui depois nós temos 3 exercícios para vocês praticarem essa situação. Depois eu vou estar disponibilizando o gabarito para vocês, a gente pode estar discutindo melhor caso seja necessário. Estudem bastante e é isso. Até a próxima, gente!